Meu nome é Ivani Grepe e este é meu testemunho. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 10 a 11. Prefácio. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. 21 anos atrás, um pastor missionário do Brasil, seu nome é Alexandre Oberlander, visitou a gráfica Pyramid, que pertencia aos meus pais em Kissimmee, Flórida. Deus usou esse evento casual, uma simples encomenda de cartão de visitas, para nos libertar de gerações de práticas ocultas. Este é um resumo do que minha família e eu passamos durante décadas de enganos por Satanás, através da prática do espiritismo. Meus pais, irmã e eu nascemos no Brasil. Nossos antepassados europeus trouxeram com eles ao mundo novo crenças e rituais ocultas praticados durante gerações antes deles. Eu me tornei uma médium espírita da 4ª geração no Brasil. Os avós paternos do meu pai vieram da Itália. Sua avó siciliana era uma curandeira que usava poções, ervas e encantamentos para curar doenças, bem como danos espirituais causados por maldições e mal olhado. O pai do meu pai tinha fortes habilidades psíquicas. Quando menino, ele alertou seus pais sobre uma raposa que tinha matado todos os porquinhos do chiqueiro. Mas quando seus pais foram verificar, os porquinhos mamavam intactos ao lado da porca. Mais tarde, a cena repetiu. No entanto, desta vez, a família testemunhou a raposa em fuga, com o porquinho pendurado em sua mandíbula, depois de ter matado toda a ninhada, como meu avô previu. Uma das visões do meu avô até salvou a vida de um homem que desapareceu depois que seu cavalo voltou para casa sozinho. Ele descreveu com precisão a área onde ficou ferido depois de que uma cascavel assustou seu cavalo. Os antepassados da minha mãe emigraram para o Brasil da Espanha. Todos praticavam espiritismo. Minha bisavó, avó e avô maternos eram médiuns. Familiares, vizinhos e amigos traziam seus filhos doentes à casa deles para serem benzidos ou para receber passes de energia espiritual. As curas incluíam problemas espirituais, febre, mal-olhado e até mesmo vermes intestinais. Chás, banho de defesa, defumação e velas acesas em homenagem a guias espirituais e anjos da guarda era recomendado para ajudar nas curas. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, era a nossa Bíblia. Este educador francês, nos anos 1800, codificou o Espiritismo. Uma de suas missões foi esclarecer os ensinamentos de Jesus incorretamente traduzidos na Bíblia. Nós acreditávamos em reencarnação e vivíamos em comunhão com espíritos em relação ao mundo corpóreo, através da mantra de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nós dizíamos que éramos católicos, mas apenas para fins tradicionais, como casamentos, batismo de criança e missas de 7º dia para os mortos. Na realidade, nós rejeitávamos a religião tradicional e não acreditávamos no céu ou no inferno. Crentes que iam de porta a porta para evangelizar não eram bem-vindos. Quando eles paravam no nosso portão batendo palmas, anunciando sua presença, eram desprezados. Quando voltei para viver no Brasil com 14 anos, fui doutrinada em um templo de Umbanda, onde comecei meu desenvolvimento médio. Até a idade de 38 anos, quando eu conheci o pastor brasileiro nos Estados Unidos, nunca tinha lido a Bíblia antes, muito menos ouvido falar sobre a salvação eterna em Jesus Cristo. Nós não éramos malignos, nós realmente acreditávamos que a comunicação com os espíritos vinha de Deus e nossas habilidades psíquicas um dom dele. Parte 1. Entre ti
Você não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuterônimo 18, 10 a 11. Tenho 5 anos de idade. Mais uma vez sou despertada de um sono inocente. O tipo de sono que só as crianças experimentam. Com olhos arregalhados, olho para um mar de escuridão profunda. No vazio, alguém ou algo está pairando perto do nosso sofá-cama, observando furiosamente. O medo arranha meu coração. Um calafrio percorre todo o meu corpo. Com muito medo de piscar e ao mesmo tempo aterrorizada para ver o que está por trás da escuridão, eu tento gritar. Somente gemidos baixos escapam dos meus lábios. O ar trava na minha garganta. Meus pulmões queimam por oxigênio. Estou morrendo. Minhas cordas vocais e músculos completamente paralisados. O único movimento possível é através das minhas pálpebras, piscando, apertando, arregalando. Está mais perto agora. Ameaçador, cruel, hostil. Uma malignidade palpável enche a atmosfera. Enquanto eu luto com cadeias invisíveis, sufocando-me, minha irmã se agita no sono. Escuto a respiração suave dela e o pulsar de sangue batendo contra meus tímpanos. Finalmente me liberto. Um grito quebra o silêncio. Levo um segundo para perceber que quem grita sou eu. Tremendo, sento e chamo minha mãe aos gritos. E através da penumbra vejo silhuetas na sala. Uma cadeira, a televisão com antena em cima e o console de vitrola do papai, onde uma figura sombria recua e atravessa a parede. Minha irmã acorda num pulo. Ela abraça meu corpo trêmulo, sinto sua voz morna contra meu rosto. Não chora, mamãe já vem. Uma porta abre e fecha com clique. A luz do corredor acende. Os chinelos da minha mãe batem no chão com passos apressados. Ela entra na sala me queitando. Só depois de muitos beijos e abraços, finalmente me acalmo. Vou buscar um copo de água com açúcar. E amanhã você vai ver. Vovó vai fazer esses vultos ir embora, tá bom? Vultos são aparições espirituais ou encostos. No espiritismo são descritos como espíritos desencarnados ou espíritos errantes. Minha avó dizia mesmo que os espíritos me assustavam, eles não queriam me fazer mal. Como eu era vidente, então, era apenas um instrumento usado pelos espíritos para comunicação. Quando amadurecer fisicamente, emocionalmente e mentalmente, eu estaria pronta para me desenvolver como uma médium. Essa era a minha missão aqui na Terra. Hoje, vovó me pegou no colo e me benzeu. Com o polegar, ela fez cruzes sobre minha cabeça, testa, costa e peito, enquanto dizia palavras que eu não entendia. Estalava os dedos por cima da minha cabeça acusada. Minha franja, como uma fina cortina, cobria meus olhos. Eu olho para o chão, cacos vermelhos de cerâmica no piso colocados, peça a peça por meu pai. Embaixo da mesa, um padrão de mosaicos de cacos coloridos, em formato de uma estrela de 5 pontas. Vovó boceja. Lágrimas escorrem, manchando o pó de arroz que ela passa no rosto todas as manhãs. Pronto, está tudo bem. Sorrindo, ela acaricia meus cabelos com as 2 mãos. Agora você só precisa de um raminho de arruda atrás da orelha para te proteger. Parte 2. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chicheiam e murmuram, porventura, não consultará o povo, o seu Deus? A favor dos vivos consultar os mortos? Isaías 8:19. À medida que eu cresço, eu continuo a ver vultos. Eu sinto presenças ameaçadoras me seguindo por toda parte, dia e noite, na escola ou quando brincando. Parece que os rituais fazem pouco ou nenhum impacto, porque os espíritos constantemente me torturam. Nunca posso estar sozinha. Minha irmã está cansada de me acompanhar sempre que eu tenho que entrar em um quarto, inclusive no banheiro. Tenho vergonha de admitir. Quando não tem outra alternativa,
Entro sozinho em algum lugar, marcas roxas cobrindo meus braços e pernas são testemunho das reações de luta ou fuga. Não é possível lutar contra o invisível. Fugindo das ameaças, eu bato contra paredes e imóveis. Tropeço e caio quando as forças invisíveis parecem me empurrar e me jogar para todos os lados. Durante as férias do meu segundo ano escolar, minha mãe me levou para passar uma semana com sua avó e tia paterna. Eu odiava ir lá, mas nunca disse isso a meus pais. A casa estava sempre cheia de sombras, mesmo em dias ensolarados. Mas o que mais me assustava nesse lugar eram os 2 ferozes cães pastor alemão, acorrentados atrás de uma cerca no fundo do quintal. Depois do jantar, fico parada de trás da porta de rede na cozinha, observando minha tia-avó dando restos de comida para os cachorros. Está caindo a tarde e o céu se torna roxeado, projetando sombras lilazes sobre o quintal. Pássaros picam cascas de mamão descartados na grama ao lado do jardim. Os cachorros puxam com força suas correntes, seus dentes pontudos expostos e saliva escorrendo sobre a comida sendo colocada em suas tigelas. Minha atenção torna para o ranger do portão na frente da casa. O medo apodera de mim quando vejo um homem de meia idade entrar no quintal. Usando um terno preto com gravata, seus sapatos engraxados batem no corredor de ladrilho. A fumaça de seu cigarro ondula acima de seus cabelos escuros e lustrosos. Como foi que ele abriu o portão trancado? Por que os cães não latem? Ele está rapidamente se aproximando do corpo curvado da minha tia-avó. Sem perceber o intruso, ela acaricia a cabeça dos cães enquanto eles devoram a comida. Quando tento gritar para avisá-la, fico paralisada. É o mesmo tipo da paralisia que acontece quando desperto do sono. Me esforço para gritar. Minha boca está aberta, mas minha voz não sai. Com os braços estendidos, o homem abaixa para abraçá-la. Mas antes de tocar nela, ele desaparece em um sopro de fumaça. Na manhã seguinte, minha bisavó me levou para ver uma amiga que era médium. Ela queria saber se o homem que eu vi era seu marido, meu falecido bisavô, que veio visitar sua filha. O guia espiritual da médium confirmou que era seu marido e pediu para minha avó dizer à minha mãe que me levasse a um centro espírita de Mesa Branca em nossa vizinhança, para aconselhamento em meu desenvolvimento espiritual. Nas reuniões de Mesa Branca, os médiuns sentam em volta de mesa coberta com uma toalha de linho branco. Um vaso com rosas brancas, uma jarra de água e alguns copos são colocados no centro da mesa. Os pacientes sentam em cadeiras encostadas na parede. O centro está sempre cheio de pessoas procurando orientação dos guias espirituais a respeito de doenças, relacionamentos, finanças e assuntos espirituais. Esperando a sessão começar, eu olho para um quadro de Jesus Cristo, abençoando o menino ajoelhado a seus pés. Há prateleiras com várias estátuas ao redor da sala. São Jorge matando o dragão, São José segurando o bebê Jesus, a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, a venerada Madonna Negra, Santa Padroeira do Brasil. Velas lançam sombras trêmulas e alongadas nas paredes. O doce perfume de incenso enche a atmosfera. Através de tilintadas de uma cortina de contas, a médium entra na sala vestida de branco. Ela está acompanhada por 3 outros médiuns, também vestidos como médicos. Os médiuns sentam ao redor da mesa e a sessão inicia com oração, convidando os guias de luz para juntar a nós. Gemendo, a médium principal, uma mulher idosa com cabelos azulados, chama seu guia espiritual. Seu corpo convulsa e a mesa chacoalha, espirrando água da jarra sobre o pano. Os médiuns se revezam lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo depois das leituras, os pacientes ficam diante de cada médium para receber suas consultas espirituais e energia de cura através de passes. Quando recebo o meu passe, a médium repete o que minha avó falou por anos. Eu tenho um dom, mas ainda sou muito jovem para desenvolver minha mediunidade e receber meu guia espiritual. Mas não importa quantas vezes vamos para as reuniões ou como minha mãe segue os rituais prescritos para a limpeza da casa,
em nossos corpos para nos livrar de energias negativas, os ataques somente intensificam à medida que eu vou crescendo. Minhas habilidades psíquicas também aumentam, me dando uma sensação de poder. Minha intuição é forte e às vezes posso ler o pensamento das pessoas. Revelações de coisas para as quais nenhuma criança deve ter conhecimento é um fardo que eu não posso compartilhar com ninguém. Como não sou emocionalmente preparada para processar essas coisas, eu me torno uma criança ultrassensível e temperamental. Parte 3. Parte da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Em 1968, depois de muitos anos aplicando por um visto, nossa família recebeu permissão da entrada na América. É uma história complicada de como chegamos neste país, especificamente em Massachusetts. Em resumo, a mãe de meu pai nasceu em Taunton, Massachusetts, e viveu lá até os 6 anos de idade. Ela eventualmente migrou para o Brasil com seu pai. Sua mãe, a minha bisavó, voltou para a América depois de separar do meu bisavô. Mas ela nunca perdeu a cidadania americana. 2 anos após a morte de seu marido, minha avó voltou ao seu país de nascimento, em 1966, reunindo-se com a mãe depois de décadas de separação. 2 anos depois, nós embarcamos em busca do grande sonho americano. Eu tinha 9 anos, minha irmã 8 quando emigramos. Nós adaptamos bem com a língua inglesa e com a cultura. No entanto, minha mãe não. Esse era o sonho de meu pai, não dela. Eles concordaram em viver aqui nos Estados Unidos por 5 anos, trabalhar duro, a juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Lidar com meus ataques espirituais nesse país não foi fácil. Não havia médiums ou centros espíritas para procurar ajuda naquela época. Aprendemos logo que nossas crenças não eram assunto para discutir abertamente na cultura americana. Minha mãe fazia o melhor possível procurando ervas para banhos de defesa e incenso no supermercado. E mantínhamos nossa fé um segredo bem guardado. Paralisia de sono, vendo espíritos, ouvindo barulhos e passos na velha casa que morávamos era ocorrência comum. Do Brasil, minha avó mandava livros espíritas para nosso estudo e participava na mesa branca em nosso nome. Parte 4. Os egípcios ficarão desanimados e farei que seus planos resultem em nada. Depois, eles consultarão os ídolos e os necromantes, e os médiuns e os adivinhos. Isaías 19, 3. 5 anos depois, meus pais nos mandaram de volta ao Brasil para viver com meus avós maternos. Eles voltariam assim que economizassem o suficiente para comprar uma casa. Mesmo que a minha irmã e eu tivéssemos o maior entusiasmo para voltar para a nossa terra, a América agora era a nossa casa também. Uma noite, não muito após nosso regresso ao Brasil, enquanto assistia a novela com meus avós, irmã e primos, eu tive minha segunda experiência de paralisia, estando completamente acordada. É o momento de destaque do episódio da novela. Pelo canto do olho, eu percebo uma entidade entrar pelo corredor. Todo o meu corpo paralisa. Olhando com horror em silêncio, vejo a forma translúcida e azulada de um homem idoso entrar na sala de estar. Mesmo sem ouvir o que ele está dizendo, percebo que ele está muito nervoso. Suas características franzidas são surpreendentemente visíveis, mesmo que eu possa ver através dele. Por alguns instantes, ele fica parado agitando os braços, tentando chamar nossa atenção. Com um gesto desdenhoso, ele abaixa a cabeça em derrota antes de sair da sala. Liberada da paralisia, meu grito assustou todos, tirando-os de seus assentos. Quando eu contei através de lágrimas o que aconteceu, eles reclamaram. O momento mais esperado da novela foi interrompido. Minha avó estava brava. Eu podia perceber por sua sobrancelha arqueada. Ela ordenou que eu seguisse até a cozinha. Para minha surpresa, ela também viu a entidade. Sua raiva não era porque eu interrompi a novela, mas como eu reagi em direção ao espírito que precisava de ajuda, o avô dela. Sua reprimenda sobre minha imaturidade espiritual doeu profundamente.
Porque ela estava brava comigo por algo que eu não tinha ideia como controlar. Depois de todos esses anos, eu ainda não sabia o que fazer. Ela me aconselhou a estudar os livros de Kardec novamente e insistiu para que eu fosse às sessões de mesa branca para desenvolver minha mediunidade. Depois de compartilhar essa experiência com duas tias, elas me convidaram para acompanhá-las a um centro espírita de Umbanda, que elas recentemente tinham entrado. Eu não tinha muito conhecimento sobre Umbanda, e minha tia explicou. Umbanda, uma religião que chegou no Brasil através de escravos africanos, é sincretizada com o catolicismo. Quando os mestres de escravo obrigavam os escravos a adorar os santos católicos, os escravos se curvavam no altar. No entanto, quando suas cabeças tocavam no chão, eles adoravam as imagens de seus próprios deuses enterradas sob o altar. Na Umbanda há um Deus supremo. As divindades adoradas são chamadas orixás. Cada orixá é representado por uma cor ou um elemento. Por exemplo, Oxalá, ou Jesus, é branco. Iemanjá, ou Virgem Maria, a deusa do mar é azul. Xangô, ou São João, Deus do trovão, é vermelho e marrom. Ogum, São Jorge, Deus da terra, é azul, escuro e verde. Existem legiões, falanges, linhas ou hierarquias como espíritos de escravos africanos ou preto-velhos, crianças, ciganos e marinheiros. No entanto, a esquerda ou as forças das trevas devem ser adoradas também. Uma vez no mês, Exu, uma entidade demoníaca, é comemorado para garantir que ele continua a ser o guardião do templo de Umbanda chamado terreiro, mantendo as forças das trevas à distância. Pombagira é a parte feminina de Exu. Esses são espíritos chamados também íncubos e súcubos. Isso tudo me fascinou. E na semana seguinte participei do meu primeiro serviço na Umbanda. Quando chegamos ao templo, um prédio azul sem pretensões, esperamos afora com um grupo de médiuns. Muitas pessoas chegavam caminhando até a porta da frente. Olhei pela porta lateral, à entrada dos médiuns, e notei que as pessoas eram levadas para bancos. Uma cerca baixa com um pequeno portão separava o terreiro da área da congregação. Um grande altar chamado Congá pegava a maior parte da parede da frente do terreiro. Estava coberto com renda branca e com muitas estátuas de orixás, velas e flores. 2 atabaques de madeira estavam a cada lado do Congá. Quando o pai de santo, o médium principal, chegou, minha tia me apresentou a ele. Era um homem baixo, gentil e, como todos os outros médiuns, vestia roupas brancas e guias coloridas no pescoço. Ele segura minha mão e ficou intrigada pelo azul dos seus olhos. Eu não podia piscar enquanto ele falava comigo. Hipnotizada pelo seu olhar, ouço atentamente suas palavras. Bem-vinda, irmã. Você vem das águas. Filha de Iemanjá. Você está pronta para desenvolver sua mediunidade. Meu coração acelera. Estou zonza. Algo mudou na minha alma. Existe aqui uma forte presença espiritual, mas é diferente. É lindo, esperançoso, calmo. Por fim, aos 14 anos de idade, a busca do meu propósito na vida é revelada. Junto-me às pessoas atrás da cerca. Meus pés não pisarão no solo sagrado do terreiro até for convidado a entrar. A fumaça do incenso limpa o espaço de energia negativa. Os médiuns entram, formando um semicírculo ao redor da sala. O pai de santo se curva diante do altar, batendo a cabeça na base por 3 vezes. Batendo no peito com o punho fechado, ele sauda os orixás. Com giz na mão, ele se ajoelha, desenhando um círculo com símbolos no chão de cimento. Quando ele termina, uma vela acesa é colocada no centro do pentagrama. Batuque de atabaques trovoam no terreiro, corpos gingam. O ritmo é acompanhado por palmas. Vozes cantam em adoração aos orixás. O pai de santo recebe seu guia Xangô, batendo no peito em saudação, falando em idioma que sou africano, misturado com português. Convoca os espíritos. Ombros chacoalham, corpos convulsam e contorce dançando. Meu coração parece que vai explodir. A sala está girando. Vibrações de correntes elétricas me fazem tremer incontrolavelmente.
Xangô me ordena entrar no terreiro. Alguém me diz para tirar os sapatos. Eu obedeço sem hesitar. No altar, me inclino diante dos orixás. Hiperventilando, fico diante do Pai de Santo para receber o passe de energia. Sinto meu corpo oscilar e uma médium com os braços estendidos fica atrás de mim. Por um momento, perco a consciência e sou erguida do chão por 2 outros médiuns. Uma canção de sereia ressoa ao meu redor em adoração à minha deusa Iemanjá. Minha vida é Umbanda é minha vida. Minha mediunidade está desenvolvendo bem. É o tempo mais feliz da minha vida, exceto pela terrível saudade que sinto de meus pais. Já se passou mais de 1 ano que deixamos a América e eles ainda não marcaram data para voltar. O próximo passo para meu progresso espiritual é ser batizada na cachoeira. Me dizem que as cachoeiras têm tremendas vibrações e energia para limpar impurezas espirituais. Na base do véu da cachoeira, fico diante do Pai de Santo. A rocha escorregadia é fria contra a planta dos meus pés. Não tenho medo de cair na piscina borbulhante abaixo. Ele segura minhas mãos, invocando meu guia. Água frígida cai sobre minha cabeça curvada. Como um raio, Iemanjá me possui. Violentamente, minha cabeça joga para frente e para trás. Meu cabelo comprido e molhado chicoteia meu rosto repetidamente. Despertando do meu transe, sinto êxtase total, repleta de alegria e paz. Parte 5. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim. Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Miqueias 3:7. Alguns meses depois, meus pais voltaram para o Brasil. Esse deveria ter sido o momento mais feliz de nossas vidas, mas logo tudo mudou para o pior. Meus pais brigavam constantemente. Meu pai odiava o Brasil, minha mãe adorava. Depois de alguns meses após sua chegada, meus pais colocaram a decisão de ficar no Brasil ou voltar para a América nas mãos minha e da minha irmã. Se nós escolheríamos ficar no Brasil, minha mãe ficaria conosco, mas meu pai voltaria sozinho para a América. Mas se nós decidíamos voltar para a América, voltaríamos todos juntos. Esse foi um grande peso para mim aos 15 anos, para minha irmã de 14 suportar. Mesmo que a minha irmã estava apaixonada por um rapaz que namorava desde que chegamos, ela e eu concordamos que era melhor voltarmos juntos para a América. Os nossos corações estavam partidos, ela pelo namorado e eu pela Umbanda. Antes de deixar o Brasil, o Pai de Santo me avisou que nunca deveria receber meu guia, a não ser que houvesse outro médium experiente presente. Eu concordei em manter essa promessa, sabendo ser impossível encontrar médiuns em Massachusetts. Isso foi em 1975. Agora, hoje em dia, médiuns e centros espíritas podem ser encontrados em quase toda a América. Depois de voltar para Massachusetts, meus pais compraram uma bela casa em uma colina, com um lago no fundo do quintal. Pela primeira vez em nossas vidas, minha irmã e eu tínhamos um quarto cada uma, móveis eletrodomésticos novos, bons carros. No colégio eu reencontrei os antigos colegas e namorei um rapaz por quem me apaixonei antes de voltar para o Brasil. Nós tínhamos muito em comum. Ele também emigrou do Brasil na década de 1960 e sua avó, que morava em São Paulo, não muito longe da minha família, também era médium. Por ora, todos estavam satisfeitos, exceto minha irmã. Ela estava inconformada sem seu namorado. Depois de 1 ano, ela voltou para morar com meus avós no Brasil. Eu continuei adorando Iemanjá fielmente. Na praia, oferecia flores a ela. Velas azuis eram acesas em sua homenagem. No meu quarto, sua estátua e o guia de contas azuis constantemente me faziam lembrar do meu amor pela Umbanda e pelos orixás. Logicamente, eu ainda via vultos, continuava tendo paralisia do sono, experiências de sonhos psíquicos vívidos, mas, através da Umbanda, eu acreditava que minha vida espiritual estava sob controle. Quando minha irmã decidiu casar com 16 anos, meu pai não aceitou. Escreveu para ela esperar, mesmo porque não podíamos nos dar o luxo de fazer outra viagem cara para o Brasil naquele momento.
Minha irmã insistiu em seguir com os planos de casamento. Aqui na América, nossas vidas começaram a desmoronar. Meus pais estavam à beira do divórcio. No dia do casamento da minha irmã, minha mãe quase enlouqueceu de tanto desgosto. A atmosfera em nossa casa era de opressão e depressão. Não importava o quanto eu pedia ajuda para Iemanjá, as coisas só pioravam. Através dos sonhos vívidos e sussurros no meu ouvido, criei desconfiança e ciúmes intensos do meu namorado. Como meus pais, nós brigávamos o tempo todo. Não havia paz, nem alegria. Milagrosamente, nosso relacionamento sobreviveu aos constantes ataques de ciúmes e acusações. Alguns meses depois, recebemos uma notícia maravilhosa. Minha irmã estava grávida. Os planos de chegar para o nascimento do bebê avançaram. Até o meu namorado viajaria conosco. Logo depois da minha formatura do colégio, nós iríamos para o Brasil. Minha irmã deu à luz a um precioso bebê. Ele viveu apenas 4 dias. Isso foi um tsunami devastador de perca. Imaginável o sofrimento da minha irmã e cunhado. As palavras dos médios dizendo que a vida do bebê foi curta por causa de seu espírito elevado e que sua missão aqui na Terra estava cumprida, não nos trouxe nenhum consolo. Depois do enterro, eu visitei o terreiro de Umbanda. Durante as evocações, uma moça perto de mim ficou incorporada. Enquanto eu curvava minha cabeça tentando me concentrar para receber Iemanjá, a moça girou em dança, golpeando meu rosto violentamente com o dorso da mão. Eu perdi minha concentração, olhei para cima e recebi outro tapa. Sua agressão, uma artimanha mal disfarçada através da dança selvagem. Lágrimas ardiam em meus olhos quando ouvi afadas de surpresa e risadinhas vindo da congregação. O pai de santo ficou diante de mim, chamando Iemanjá por um longo tempo, enquanto eu soluçava com raiva e vergonha. Eu sabia que ela tinha feito aquilo de propósito e era impossível para mim, no meu estado emocional e contaminado, receber Iemanjá. E foi a última vez que visitei o terreiro de Umbanda. Quando visitamos a avó do meu namorado, alguns dias depois, seu guia espiritual me disse que eu não podia permitir que meu corpo permanecesse aberto. O espírito explicou que isso era perigoso, já que não frequentava regularmente um templo sob a direção de um médium experiente. Como magnético, eu estava aberto para as entidades malignas entrarem no meu corpo. Devastada, fiquei relutantemente de acordo. Ela realizou o ritual para fechar a chakra onde os espíritos entravam no meu corpo. Algum dia poderia reverter o trabalho e novamente abrir meu corpo. Eu jurei nunca mais pisar no Brasil. Desiludida, minha irmã decidiu voltar para a América conosco. Seu marido aguardaria a documentação do visto. Depois de voltar para a América, minha vida tornou-se um monte de cinza de opressão sem esperança. Os fortes pilares da minha fé caíram por terra. Parte 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele. Eu extirparei do meio do seu povo. Levítico 26. A primeira coisa que fiz foi tirar Iemanjá da prateleira do meu quarto. Em uma caixa eu guardei a estátua junto com o guia de contas azuis. A partir desse momento, os ataques espirituais intensificaram e eu não sabia por onde procurar ajuda. Depois de alguns meses, meu cunhado chegou na América, apenas um dia antes da grande tempestade de neve de 1978. Em junho, me casei aos 19 anos. Nós compramos nossa primeira casa e tínhamos bons trabalhos. Saímos, nos divertíamos com amigos e familiares, mas por dentro eu estava morta. Passava os momentos da vida sem alegria e sem paz. 4 anos depois, meu filho nasceu. Minha filha, 4 anos depois dele. Aparentemente, nossas vidas pareciam perfeitas. Minha irmã também teve outro menino e uma menina, os dois lindos e saudáveis. Meus pais acertaram seu casamento e curtiam seus netos. Mas espiritualmente todos nós girávamos em um buraco negro de desespero. Meus pais, irmã, cunhado, meu marido e eu decidimos que precisávamos de uma mudança de cenário. Talvez mudando para a Flórida e começando uma nova vida em um clima tropical, nossos espíritos se elevariam. O inverno cinzento da Nova Inglaterra parecia cada vez mais longo.
A vida na Flórida foi um ótimo início. Todos nós tínhamos lindas casas, piscinas e maravilhosas praias próximas. Mas logo a contaminação espiritual voltou a nos perseguir. Até mesmo as crianças foram afetadas pelo inferno que nos odiava dia e noite. Às vezes eles viam ou ouviam coisas que assustavam. Sentindo a presença maléfica, principalmente no meu quarto, meus filhos se recusavam a entrar no meu quarto sozinhos. Em muitas ocasiões, os socos na parede sobre nossa cama nos acordavam em pânico. Uma vez, sons de vidros quebrados, como uma pedra tirada na janela, fez nós pular da cama. Inspecionamos a casa inteira. Todas as janelas estavam intactas e não achávamos nada quebrado ou fora do lugar. Eu vivia sempre irritada, amargurada e mal-humorada. As pessoas pisavam em ovos, tentando não desencadear meus repentes explosivos. Uma vez contrariada, qualquer coisa poderia acontecer. Eu era imprudente com meus ataques de raiva, principalmente quando dirigindo. As crianças agarravam firme em seus assentos, temendo por suas vidas. Quando meu sangue fervia, o que eu tinha na mão se transformava em um projétil através da sala. Mistério e loucura se transformavam em culpa e vergonha quando a tempestade em minha alma acalmava. E por razões que não consigo entender, meu marido teve forças para tolerar meu temperamento violento por anos. Minha saúde estava abalada a tal ponto que eu só tinha energia suficiente para trabalhar como enfermeira na sala de operações nos meus turnos. Quando chegava em casa, desmaiava no sofá, sem forças para cozinhar, limpar ou cuidar da família. Houve momentos que eu pensei em acabar com tudo, estimulada por vozes sinistras sussurrando que não havia esperança. Eu me sentia sem forças, insignificante. O amor por meus filhos era a única razão que me impedia de saltar para o abismo. Quando minha irmã me ligou, dizendo que tinha conhecido um pastor brasileiro na gráfica, minha suspeita aflorou. Ela estava emocionada, descrevendo a bela oração que ele fez por ela. Ela me disse que depois que ele orou, ela sentiu uma paz como nunca havia sentido antes. Como um vulcão, palavras de ódio por esse homem que eu nem conhecia foram lançadas à minha boca. Eu a adverti que se afastasse dele, sem dúvida. Era um charlatão atrás de dinheiro. Isso não a dissuadiu de me explicar como ele também orou com meu sobrinho adolescente. E como o pastor o encorajou para casar com a namorada que ele engravidou. Meu sobrinho estava de acordo com isso e prometeu largar as drogas. Eu não acreditei nela. Eu mesmo tinha levado a um conselheiro profissional para ajudar com seu vício, sem resultados positivos. Ela convidou o pastor para um café em sua casa no próximo sábado. Meus pais iriam estar lá também. E ela queria que nós participássemos da reunião. Eu recusei o convite. Porém, depois de desligar o telefone, eu reconsiderei. Se esse santo homem pensava que podia entrar na minha família com seus ensinamentos hipócritas, eu estaria lá para confrontá-lo. No sábado, cheguei na casa da minha irmã armada e pronta para lutar. Nós entramos e vimos o pastor, meus pais, irmã e cunhado na mesa tomando café e comendo bolo. Vendo o pastor se erguer da cadeira vindo nos cumprimentar, fiquei congelada com ódio que sentia por ele. Sem graça, minha irmã levantou da cadeira. Pastor, essa é minha irmã, pela qual estamos orando. Eu não lembro de ter pedido oração para ninguém. Imperturbável, o pastor estendeu a mão. Meu marido apertou a mão dele e foi para a mesa. Mas o pastor não se moveu quando ignorei sua mão. Durante nosso impasse, ele tocou meu ombro, dizendo que o Senhor o trouxe para ajudar a mim e a minha família. De repente, senti a forte presença do meu guia espiritual como não sentia há anos. Fui alertada. Esta era uma emboscada do pastor. Ele era astuto e devia ser derrubado. Era impossível permanecer próxima dele. Eu dei um passo para o lado e fui em direção à área da piscina, dizendo ao meu marido para terminar seu bolo, para nós irmos embora. Bati com força a porta de correr de vidro e sentei perto da piscina. Com as mãos trêmulas, acendi um cigarro. Minha ira pelo homem era insuperável. Segundos depois, a porta de vidro abriu. Eu não podia acreditar que o homem tinha me seguido lá fora com a Bíblia na mão. Abruptamente, levantei
da cadeira, fazendo ele frear os passos. Meu rosto incendiou quando falei que não estava interessado em conversar sobre religião. Com uma calma absurda, o homem citou escrituras. Clama a mim e responder-te-ei. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ele te libertará e te honrará. Dar-lhe-ei a abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Apaguei meu cigarro e disse que não acreditava em um livro escrito por homens para controlar pessoas através do medo e de condenação. Além disso, ele não podia me manipular como fez com a minha irmã e o resto da família. Eu tenho um guia espiritual que me protege, eu não preciso de religião. Passei por ele, mas ele me seguiu para dentro da sala. Irmã, não existem guias espirituais. Ele abriu a Bíblia, apontando a página com seu dedo indicador, dizendo: esses que você crê são demônios. Eu girei para enfrentar minha família. Não estavam vindo? Não se ofenderam? Fiquei perplexa. Como que ninguém reagia com a arrogância desse estranho criticando nossas crenças? Com paciência, minha mãe sugeriu que pelo menos eu ouvisse o que o homem tinha para dizer. E se isso tudo fosse verdade? E se o que acreditamos a vida inteira não era de Deus? Minha cabeça latejava e eu apertei entre minhas mãos. A sala ficou em silêncio, exceto pelos sons das páginas da Bíblia virando. Como ondas sísmicas, minha raiva aumentou. A última coisa que eu queria era dar a ele a satisfação de me ver perdendo o controle. Pegando minha bolsa, eu disse ao meu marido que íamos embora. Antes de você ir, minha irmã, eu te desafio a ler com seus próprios olhos o que a palavra de Deus ensina há milhares de anos. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Através de dentes cerrados, eu relembrei que a Bíblia não significava nada para mim. Finalmente, meu pai intercedeu e disse para sentar. Todos esses argumentos não estavam nos levando a lugar nenhum. Ele sugeriu que o pastor perguntasse sobre as minhas crenças antes de me julgar. Agora, enfim, tinha um aliado. Sentei e aceitei uma xícara de café oferecida por minha irmã. Está justo, então. Ele tocou na Bíblia. Bem, você não acredita no céu ou inferno, correto? Me diz o que acontece com as pessoas quando morrem. Minha resposta foi óbvia. Os espíritos passam por vários estágios de evolução. O que ele chamava de demônios era apenas espíritos obsessivos em dimensões paralelas aqui na Terra. Eles não evoluem porque escolhem assim. Os espíritos de luz são superiores, espíritos evoluídos. Antes do nosso espírito alcançar a luz, serão necessárias muitas encarnações. Pegando a Bíblia, ele apontou um versículo e me pediu para ler. Mas eu cruzei os braços, recusando o pedido. Sorrindo, ele disse que a encarnação não existia. E como os homens está ordenado morrerei uma vez, vindo depois disso o juízo. Alguma coisa nessas palavras atingiu meu interesse, e por um milésimo de segundo eu queria ouvir mais. No entanto, com o abano da mão, eu disse a ele que era inútil tentar discutir o que acreditava com ele, se ele continuasse oferecendo a Bíblia. Quando chegou a hora dele ir embora, ele ofereceu orar por nós, pedindo a todos que dessem a mão, formando um círculo. Eu recusei, mas com um olhar de advertência, meu pai pegou minha mão e meu marido a outra, fechando o círculo. Logo que o pastor começou a orar, o que eu pensava ser meu guia espiritual, de repente manifestou. Gargalhadas saíam da minha boca sem controle. Por mais que eu tentava parar, mais eu ria. Através do meu transe, eu ouvi o pastor gritar, em nome de Jesus Cristo, saia dela, espírito maligno. A entidade tomou controle total. Sentia muita dor, entrava em transe e voltava à consciência. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Como eu podia ser possuída se meu chakra tinha sido fechado anos atrás? Eu estava prestes a desmaiar. Meu coração disparava, meu peito doía. O suor cobria meu rosto. Implorei ao pastor que parasse, pensando que era ele que fazia tudo aquilo. Meu pai veio ao meu socorro e ordenou ao pastor que me deixasse. Finalmente o espírito me soltou e corri para o banheiro e vomitei. Porém não o café que tinha bebido alguns minutos atrás,
mas uma substância gelatinosa transparente. Sentindo-me fraca e traída, eu disse a todos, em termos inequívocos, que nunca mais queria ver o pastor. Parte 7. E perguntou-lhes Jesus, dizendo, qual é teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas 8:30. Depois da experiência na casa da minha irmã, eu comecei a duvidar sobre a identidade do meu guia espiritual e sobre o espiritismo em geral. Por que Iemanjá me atacava se era um espírito de luz, meu guia? Mesmo que eu não estivesse totalmente convencida, quebrou meu coração ouvir a dor na voz do meu marido quando ele sugeriu que pelo menos o pastor viesse à nossa casa para orar. Ele descreveu como horrivelmente distorcida e desfigurada eu fiquei enquanto possuída. Meu filho adolescente e meu sobrinho testemunharam parte da minha possessão. Ambos estavam perturbados e imploraram para que eu deixasse o pastor me ajudar. Embora eu tivesse confusa e conflita, meu amor à minha família. Por amor à minha família, eu finalmente concordei com a sessão de libertação. O pastor instruiu toda a família para jejuar e permanecer em oração no dia da minha libertação, sábado, 29 de março de 1997. Ele e sua esposa marcaram para entrar em minha casa às 5 horas da tarde. Eu jejuei também e tentei ler a Bíblia com a capa de couro que ele me deu. Meu marido e filho saíram para se juntar a meus pais, irmã e família na casa da minha irmã, permanecendo em oração de intercessão. Enquanto só eu tive dúvidas sobre a libertação. O pânico tomou conta de mim. Vozes sussurraram para mim fugir, para sair antes que ele chegasse. Eu peguei a Bíblia, mas não pude abrir. Tentei orar, mas minha mente ficou inundada com ameaças alarmantes. Incapaz de suportar a tensão por mais um segundo, peguei a chave do carro e corri para a porta. Quando abri, o pastor e sua esposa já estavam lá. Orações e leitura de escrituras pelo pastor e sua esposa iniciaram o processo de libertação. Quando o pastor tentou me ungir com óleo, recuei e ouvi meus próprios gritos. Lembro claramente somente poucas coisas sobre minha libertação, mas muitos detalhes foram dados pelo pastor e minha irmã, que chegou depois que iniciou a libertação. Passamos por toda a casa removendo coisas consagradas para o reino demoníaco que eu servi minha vida inteira. Imagens de minhas mãos passando por gavetas e armários, encontrando a caixa com Iemanjá e o guia de contas, o rosário na parede, roupas, joias, livros de ocultismo, discos e vídeos sendo retirados. São minhas lembranças principais do evento. Lembro também, como em um sonho, agachado atrás de minha casa, cavucando a terra com as mãos, em busca de uma estátua de São José, que estava lá enterrada de ponta cabeça. Uma simpatia para vender minha casa. Minha irmã, porém, relatou detalhes horríveis sobre a libertação. Fiquei transformada fisicamente. Meus olhos tornaram negros de ódio. Minha língua como de uma serpente saindo de uma boca destroçada, cuspindo e blasfemando Deus. Minhas mãos como garras ameaçando o pastor. Quando o pastor colocou um crucifixo na minha testa, o demônio ria de gargalhadas. Mas quando colocou uma cruz vazia, declarando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e sua ressurreição, e que nossos pecados foram perdoados pelo sangue derramado por Cristo, o demônio recuou em gritos de desespero. Gritava que estava sendo queimado e implorava por socorro. Momentaneamente, lembro ter aberto os olhos, vendo a silhueta de uma cruz e ficando cega com uma luz brilhante como o sol, a ponto que cobri minha face com o braço. Finalmente, quando o pastor gritou, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. O jugo da fortaleza de Satanás em minha vida foi quebrado. Como uma bomba explodindo ao meu redor, meu corpo voou para cima. Eu fui jogado uma longa distância no corredor. Quando minhas costas bateram no chão de cerâmica, eu abri os olhos. Surpreendentemente, a força do impacto não me feriu. Instantaneamente, um véu escuro levantou dos meus olhos. Eu fiquei sorrindo, admirando tudo ao meu redor. Agora entendi o que significava nascer de novo. Eu era uma nova criatura em Cristo. O velho se fez de novo. Nunca antes senti tanta paz. Cristo
realmente me libertou. Fiquei surpresa quando vi minha irmã soluçando perto de mim. Não tinha ideia que ela estava presente durante a libertação. O ar cheirava enxofre e fumaça. Eu olhei para o relógio, eram 2h da manhã. Me parecia ter passado somente 2 horas, mas a libertação durou mais de 8 horas. Quando meu marido chegou, a primeira coisa que ele notou foi muitos sacos de lixo, cheios de coisas para serem queimadas. A segunda coisa foi o cheiro de fumaça na cozinha. Mesmo que o pastor assegurava que eram resíduos de odor da libertação demoníaca, meu marido não acreditou. Ele correu para a geladeira, empurrando para fora da parede, certo que tínhamos um culto secreto. Parte 7. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. O dia depois da minha libertação foi domingo da ressurreição. Mesmo que dormi apenas por 3 horas, consegui acordar sem um despertador pela primeira vez em minha vida. Me sentindo renovada, saí correndo de casa para assistir meu primeiro culto de ressurreição. Isso foi durante o nascer do sol, em um parque perto da minha casa. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou mesmo. Aleluia. Jesus Cristo usou esse pastor missionário para trazer as boas novas da salvação e libertação do ocultismo para muitos membros da minha família. Ele ministrou para a nossa família na Flórida, em Massachusetts e no Brasil. Muitos foram salvos e agora vivem para Cristo Jesus. Meus pais, minha irmã e sua família, eu e minha família, todos aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Todos fomos batizados na piscina na casa da minha irmã. Logo que convertemos, meus pais mudaram o nome da gráfica de Pyramid Printing para Rosanna Printing. Depois que a gráfica passou para mim e minha irmã, mudamos o nome para Redeemer Printing, gráfica Redentor. Tudo para sua honra e glória. Agora, quando olho para os rostos inocentes de meus netinhos, eu estremeço, só em pensar que eles poderiam ter dado essas maldições demoníacas. Louvo a Deus por sua misericórdia e promessa de um amplo e infalível amor até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Parte 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo seu próprio propósito de graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Timóteo 1:9. Depois da minha libertação e salvação, levaram muitos anos para compartilhar abertamente meu envolvimento passado com o ocultismo. Ao pesquisar online por cristãos que tiveram experiências passadas no espiritismo, encontrei o ministério de Laura Maxwell, Our Spiritual Quest. O testemunho de Laura é poderoso. Sua maneira humilde e gentil de chegar àqueles que estão enredados em qualquer tipo de prática oculta é inspiradora. Tornei-me ávida seguidora de seu programa de rádio e blog. Nós nos conectamos através das mídias sociais e seu encorajamento me deu a coragem necessária para escrever meu testemunho. Mesmo levando 2 anos para finalmente completar, suas entrevistas com Mark Hahnemann e muitos outros convidados que alertam sobre o perigo e engano do ocultismo e espiritismo são edificantes. Eu li o livro brilhante de Mark Hahnemann, Seeing Ghosts Through Ghosts' Eyes, que quer dizer, vendo fantasmas pelos olhos de Deus. E logo nos conectamos nas redes sociais também. Laura e Mark têm sido uma tremenda bênção na minha vida e eu agradeço a Deus por eles. Também pelo pastor Alexandre, que trouxe salvação em Cristo Jesus para minha família e libertação. Eu oro para quem ler esse testemunho ainda não for salvo, para convidar Jesus Cristo em seu coração. Se você está ou esteve envolvido em qualquer forma de ocultismo, incluindo horóscopo, tabuleiro Ouija, cartomante ou envolvimento em práticas de nova era, espiritismo, yoga, etc., por favor, peça a Jesus Cristo de Nazaré que te liberte de tudo isso. Procure uma igreja que tenha estudo bíblico e peça a Deus direção em todas as áreas em sua vida. Embora meu testemunho não seja único,
ilustra práticas ocultas em detalhes que muitos talvez não estão familiarizados. Infelizmente, o reino do ocultismo está se espalhando a medidas alarmantes, infiltrando-se em todas as áreas, inclusive escolas, áreas de saúde e mesmo igrejas. O fato de muitos pastores ignorarem esse tópico e fechar os olhos para esse holocausto espiritual é angustiante. Muitos perguntam, como é possível curar doentes ou ajudar pessoas necessitadas ser de Satanás? A palavra nos ensina através de muitos versículos sobre os enganos do inimigo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Segundo Tessalonicenses 2:9-10. Para aqueles que acreditam ter visto ou contatado o espírito de um amado que partiu, esse é também um esquema do diabo. Espíritos familiares são demônios que se mostram em forma humana somente para enganar. Demônios estão aqui na Terra desde o início dos tempos. Eles sabem detalhes íntimos sobre nossas vidas, nascimentos, mortes, casamentos, infidelidades, relacionamentos, traições, e mesmo a básica informação do dia a dia sobre nós e nossos amados, vivos ou mortos. Em 1 João 4, de 1-6, somos ensinados como testar os espíritos para ter certeza que são de Deus. Durante a manifestação de uma entidade, verifique se reconhece a divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador enviado por Deus, que veio ao mundo como ser humano, encarnação e sua ressurreição. Se o espírito negar a divina humanidade de Jesus Cristo, não provém de Deus. Clame o nome de Jesus de Nazaré durante a manifestação e o espírito familiar mostrará sua verdadeira identidade demoníaca e fugirá. O objetivo de Satanás é usar sua astúcia e trapaça para afastar os seres humanos da verdade, de Deus e da salvação eterna. Mas quando confiamos em Jesus Cristo, entregamos nossas vidas a Ele, nossos olhos estão abertos à sua verdade, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Tito 2, 11-13. No meu blog, ivanirgrepp@wordpress.com, vocês poderão ler escrito em português. Teve algum erro na minha pronúncia e eu peço perdão por isso. Apesar de eu ter nascido no Brasil, eu só estudei, não chegou a ser 3 anos no Brasil. O resto me alfabetizei aqui nos Estados Unidos. Mesmo que eu morei 2 anos no Brasil, quando eu era jovem, do 14 a quase 16 anos, eu não estudei o tempo todo que eu estive lá no Brasil, porque não foi aceito meus documentos americanos naquela época dos 70, infelizmente. Então, eu fiz o melhor possível lendo em português e desculpem qualquer erro, mas vocês podem ler no meu blog ou também está no blog da Laura Maxwell, que é ourspiritualquest.com. O livro do Mark Hahnemann é em inglês, mas se vocês lerem em inglês, chama Seeing Ghosts Through Ghost's Eyes. Tem vários recursos úteis no fim do meu testemunho, mas são todos em inglês. De novo, vocês podem ver no meu blog, mas eu tenho um que chama, um amigo mandou do Brasil, que se chama Ministério Apologético, www.cacp.org.br www.cacp.org.br.
Esse é um ministério que tem muita informação. Um outro livro que eu achei também fazendo pesquisa chama Guerra contra o Ocultismo, Feitiçaria e Falsa Religião, por Gabriel Agbo, A-G-B-O. Eu não li esse livro, mas pelo que eu vi na internet parece um bom recurso para estudar sobre espiritismo, ocultismo, etc., engano de inimigo nas nossas vidas. Eu também quero agradecer a Michael Adams, que está gravando o testemunho, e por ele se dispor a me ajudar a espalhar meu testemunho, assim como a Laura Maxwell, meus outros amigos, também a Dana Thompson, que também é outra pessoa que foi liberta pelo sangue de Jesus, e a Chris Lawson, que é um pastor na Califórnia, que tem Spiritual Research Network também, que é uma bênção. E eu agradeço e eu peço que Jesus Cristo toque no coração de cada um que estiver ouvindo isso, e quem ainda não aceitou Jesus, eu peço em nome de Jesus Cristo que você procure a verdade somente nele, e incluindo nas referências, nos recursos, a palavra de Deus é infalível. Então, a palavra de Deus é o mais importante de tudo nos estudos. Então, eu agradeço. Deus abençoe a cada um que estiver ouvindo isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.